Na vida de cada pessoa, chega um momento em que cuidar dos netos se torna uma das principais prioridades. Avós e avós compartilham com prazer as alegrias e tristezas da geração mais jovem, buscando cercá-los de calor e atenção. No entanto, como diz a antiga sabedoria, a harmonia é importante em tudo. O amor ilimitado, por mais paradoxal que pareça, pode minar o valor dos relacionamentos. A permissividade excessiva apaga os limites e, com eles, o respeito desaparece. Não devemos esquecer que nem mesmo as pessoas mais próximas têm o direito de violar os limites pessoais e o equilíbrio mental. Nem todo o desejo dos netos deve ser satisfeito, especialmente se causar dor ou ferir o senso de autoestima. Infelizmente, muitas vezes, os idosos se encontram em uma situação em que sua bondade começa a ser vista como algo natural. O bebê de ontem, que adormecia ouvindo contos de fadas, se transforma em uma pessoa fria e distante. Como manter a proximidade e o respeito sem sacrificar o próprio? Bem-estar? Essa pergunta preocupa muitos. A seguir, serão consideradas histórias reais de idosos que enfrentaram problemas semelhantes. A análise dos erros de comportamento que levam à perda de autoridade e respeito por parte dos netos ajudará a encontrar respostas e evitar situações dolorosas. Tatiana Petrovna era a personificação de uma avó carinhosa e amorosa. Desde o dia em que seu neto Dima nasceu, ela dedicou a ele todo o seu carinho, paciência ilimitada e calor de alma. Sem se poupar, ela apoiou sua filha, cuidou incansavelmente do neto, mergulhou-o no mundo dos contos de fadas mágicos e o acompanhou às aulas na escola. Em resposta, Dima sentia um apego genuíno a ela. Era com a avó que ele compartilhava seus momentos alegres e as primeiras decepções. Em tempos de fracasso, ele procurava proteção atrás dela, certo de que ela não o condenaria, mas, pelo contrário, o apoiaria e confortaria. Em momentos de tristeza, ele sempre recorria a ela em busca de calor e participação. No entanto, o tempo implacável seguiu seu curso, e os hobbies da adolescência, novos amigos e o mundo abrangente dos gadgets gradualmente empurraram a avó para segundo plano em sua vida. Ela ainda estava por perto, mas notava cada vez mais que sua presença não causava mais a mesma resposta emocional. No início, as visitas do neto se tornaram mais raras. Depois, as respostas às suas ligações telefônicas se tornaram breves e indiferentes. Um dia, ao visitá-los, ela recebeu apenas um "Olá, passageiro", dito sem o menor contato visual. Naquele momento, ela não deu muita importância a isso, atribuindo tudo ao cansaço do neto. Mas mais tarde, quando o tão esperado encontro finalmente aconteceu, Dima apareceu diante dela como um estranho, frio, distante e irritado. O episódio mais doloroso para Tatiana Petrovna foi o que aconteceu no aniversário de sua filha. Ela, como sempre, estendeu amorosamente um prato com seus bolinhos favoritos para o neto, mas em resposta ouviu um brusco: "Vovó, não precisa, eu mesmo pego." Risadas ecoaram na mesa festiva, mas no coração de Tatiana Petrovna algo se quebrou irremediavelmente naquele momento. Ela, como sempre, sorriu contida e dignamente, tentando não demonstrar sua dor na alma. Mas, ao voltar para casa, ela não conseguia se livrar de um sentimento opressor de vazio. Com que frequência a geração mais velha se depara com a amarga verdade. Não tendo conseguido estabelecer limites a tempo, eles se condenam à dor e à decepção. Muitas avós e avós, movidos pelo amor e pela esperança, toleram o desrespeito dos netos, encontrando desculpas para seu comportamento e sonhando com mudanças para melhor. No entanto, a experiência mostra que, se os limites aceitáveis não forem definidos desde o início, torná-los no futuro se torna extremamente difícil. De fato, com a idade, as crianças desenvolvem novos interesses e prioridades, mas o respeito é uma categoria fora da idade. É o fruto da educação, que se forma desde a infância. Se uma criança não aprendeu a respeitar os mais velhos desde cedo, é improvável que isso aconteça quando ela se tornar adulta. Portanto, se um dia o neto se permitir um tom irritado ou uma palavra rude, não feche os olhos para isso.
É necessário dizer com calma, mas com firmeza: você não pode falar assim comigo. Ao não defender seus limites hoje, os mais velhos correm o risco de enfrentar amanhã um completo desrespeito, não apenas por si mesmos, mas também por outros membros da família que amam e cuidam sinceramente desse jovem. No entanto, não apenas a grosseria flagrante é capaz de destruir a conexão entre as gerações. Muitas vezes, os netos, às vezes sem perceber, começam a perceber o amor e o cuidado dos avós como um recurso, sempre disponível e conveniente de usar. A manipulação é uma das formas mais dolorosas e insidiosas de distorção dos relacionamentos que os idosos costumam enfrentar. Reconhecer esse comportamento pode ser difícil, porque por trás do calor externo e das palavras carinhosas pode haver um cálculo frio. Se essa substituição não for notada a tempo, as consequências podem ser extremamente tristes. Quando o cuidado genuíno se transforma em mera conveniência, quando o amor se torna um instrumento para atingir objetivos pessoais, o coração que se entregou por completo experimenta a mais profunda decepção. Maria Semenovna era a personificação da bondade e da participação, uma avó exemplar, sempre disposta a ajudar. Apesar de viver sozinha, sua vida era cheia de significado graças à neta Kátia. Desde pequena, Kátia demonstrava uma determinação invejável, percebendo rapidamente que a avó era a pessoa mais flexível em seu círculo. Essa descoberta se tornou para a menina uma espécie de chave de ouro. Se a mãe negasse algo, Kátia, modulando habilmente a voz, ia até a avó e, com tristeza fingida, implorava pelo que queria. Por favor, vovó, a mamãe simplesmente não entende como eu preciso disso. A princípio, seus pedidos pareciam bastante inofensivos. Um brinquedo novo, um vestido bonito, dinheiro para se divertir com os amigos. Não se pode dizer que Kátia estivesse fazendo algo repreensível, ela simplesmente aprendeu a identificar infalivelmente quais palavras e em qual entonação precisava pronunciar para obter o resultado desejado. A avó, às vezes percebendo as pequenas artimanhas da neta, ainda cedia, tranquilizando a si mesma. Não é nada demais, são apenas pequenas coisas, não me importo. No entanto, um dia, ao ouvir por acaso uma conversa telefônica de Kátia, Maria Semenovna de repente percebeu toda a feiura da situação. Não se preocupe, vou pegar da vovó, ela vai dar de qualquer jeito, se eu choramingar um pouco. Ouviu ela as palavras da neta. Essas palavras, como um golpe de chicote, caíram sobre ela. Nelas não havia nenhum indício de calor, gratidão ou amor, apenas um cálculo frio. Por muito tempo, Maria Semenovna não ousou tocar no assunto, tentando atribuir tudo ao maximalismo juvenil e à leviandade. Mas um dia, ao ouvir outro pedido, ela, reunindo coragem, respondeu de forma bem diferente do habitual. Katenka, vamos conversar francamente. Entenda, a ajuda não é uma obrigação, é sempre uma escolha pessoal, disse ela calmamente, mas com firmeza na voz. Kátia, a princípio, reagiu com risadas, mas ao ver o rosto sério da avó, franziu a testa. Vovó, por que você está começando com isso? Eu só pedi. Maria Semenovna, cheia de sabedoria, proferiu uma frase que ecoou no silêncio do quarto. O amor não é uma rua de mão única, onde um apenas dá e o outro apenas recebe presentes. Kátia, sentindo uma pontada de irritação, saiu do quarto, deixando a avó sozinha com reflexões dolorosas. E, de fato, muitas pessoas idosas, movidas por boas intenções, muitas vezes escolhem o caminho da paciência, temendo ofender ou provocar um conflito. No entanto, vale a pena lembrar que as manipulações, como ervas daninhas, criam raízes e se estabelecem rapidamente, transformando-se em um hábito estável, e os hábitos, por sua vez, moldam o caráter. Uma criança que aprendeu a arte de alcançar o que deseja por meio da astúcia, na vida adulta, inevitavelmente, transferirá esse modelo de comportamento para outras esferas de relacionamentos. Ela instintivamente procurará aqueles que podem ser habilmente gerenciados, sem pensar na dor emocional que isso pode causar.
Se você de repente sentir que seu neto ou neta está tentando jogar com seus sentimentos, pronuncia palavras que você gosta de ouvir, mas por trás disso há um motivo egoísta oculto, não deve silenciar esse problema. Não há necessidade de fazer cenas tempestuosas com acusações e drama. Basta dizer de forma simples, mas firme e calma. O amor é, acima de tudo, sinceridade e respeito mútuo, e não um jogo onde apenas um lado ganha. Afinal, se não forem estabelecidos limites claros do que é permitido a tempo, o neto pode não apenas continuar a manipular, mas também parar de prestar atenção em você. A indiferença é outra séria ameaça à frágil conexão emocional entre as gerações, quando a comunicação para o neto se torna algo não obrigatório, episódico e, às vezes, até mesmo pesado. Por trás disso, pode não haver intenção maliciosa ou negligência consciente, mas o resultado é sempre o mesmo: palavras não ditas, incompreensão e diretrizes de vida confusas. Para Galina Ivanovna, os netos eram uma fonte de alegria inesgotável, o sentido de sua existência. Ela dedicava seu tempo e energia a eles, tentando cercá-los de cuidado e atenção. Suas obras-primas culinárias, sejam tortas perfumadas ou suéteres habilmente tricotados, tornaram-se símbolos de seu amor ilimitado. Ela os presenteava com presentes, colocando em cada gesto uma parte de sua alma. Galina Ivanovna tinha um carinho especial pelo neto mais novo, Sasha. Na infância, ele era um raio de luz para ela, correndo até ela com entusiasmo para compartilhar suas alegrias e conquistas. Ele exibia com orgulho seus trabalhos escolares, e seus olhos brilhavam de felicidade quando ouvia as palavras preciosas: "Venha até mim, estou sempre esperando por você." Nesses momentos, Galina Ivanovna se sentia necessária e amada, o que enchia sua vida de profundo significado. No entanto, o tempo passou implacavelmente, fazendo ajustes em seu relacionamento. Primeiro, Sasha começou a aparecer em sua casa com menos frequência e, em seguida, parou de atender aos telefonemas. Em algum momento, Galina Ivanovna percebeu que não via seu amado neto há muitos meses. A saudade e a ansiedade atormentavam seu coração, mas ela tinha medo de se impor, receando perturbar seu espaço pessoal. E então, quando Sasha precisou de dinheiro, ele de repente se lembrou de sua avó. Ele ligou para ela, falou com uma voz carinhosa, demonstrando um calor e preocupação inesperados com a saúde dela. Essa ligação tão esperada, no entanto, acabou sendo um balde de água fria para Galina Ivanovna. Aconteceu que ele só se lembrava dela quando precisava de ajuda. Naquele momento, Sasha era movido apenas por uma coisa: a possibilidade de obter apoio financeiro. Apesar da amarga decepção, Galina Ivanovna não conseguiu recusar o neto. Seu coração ainda estava cheio de amor por ele. Mesmo percebendo que a lembrança da avó só despertava nele em momentos de extrema necessidade, após alguns dias de reflexão, ela decidiu fazer um experimento demonstrativo, embora doloroso. Galina Ivanovna decidiu verificar se seu neto tomaria a iniciativa se ela mesma não desse o primeiro passo. Começaram os dias angustiantes de espera. Uma semana se transformou em outra, mas o telefone permaneceu em silêncio. O tempo passou, um mês voou e nenhuma notícia de Sasha chegou. Foi então que um pensamento amargo, mas sóbrio, nasceu em seu coração. Para ele, ela havia deixado de ser uma pessoa próxima, transformando-se em um recurso conveniente e confiável, uma fonte de ajuda, nada mais. Essa dura verdade doeu, mas ao mesmo tempo abriu seus olhos para o que estava acontecendo. Em sua memória começaram a surgir episódios em que Sasha aparecia em sua vida apenas em momentos de necessidade, quando precisava de dinheiro ou apoio. Antes, Galina Ivanovna encontrava justificativas para seu comportamento, atribuindo tudo à juventude, ao excesso de trabalho e à falta de tempo. Agora, ela percebeu que a questão não era as circunstâncias, mas o hábito enraizado de perceber seus cuidados como algo natural. E então, quando Sasha se dirigiu a ela mais uma vez com outro pedido,
Galina Ivanovna, reunindo toda a sua força de vontade, recusou pela primeira vez. Em resposta, ela ouviu apenas um curto e insatisfeito "tudo bem", após o qual a ligação foi interrompida. Depois disso, Sasha não deu notícias por muitos meses. Para Galina Ivanovna, isso se tornou a confirmação final de suas suspeitas. O neto buscava na comunicação com ela não uma proximidade espiritual, mas apenas um benefício material. A consciência dessa verdade causou dor, mas deu forças para seguir em frente, conhecendo a verdade. Infelizmente, muitos idosos se encontram em uma situação semelhante. Seu amor e cuidado são procurados apenas enquanto são úteis. E nem sempre se trata de uma má intenção dos netos, mas sim dos modelos de comportamento que são formados na família desde cedo. As crianças se acostumam a receber cuidados incondicionais, mas nem sempre aprendem a retribuí-los da mesma forma. O que fazer nessas circunstâncias? Em primeiro lugar, é necessário abandonar o medo e estabelecer limites pessoais com ousadia. Se fica evidente que as visitas do neto são condicionadas exclusivamente à necessidade de algo, deve-se recusar a ajuda com firmeza e observar atentamente sua reação para entender os verdadeiros motivos de seu comportamento. É igualmente importante expressar seus sentimentos abertamente, evitando repreensões e ofensas. É importante transmitir suas preocupações de forma calma e sincera. Fico muito feliz quando você demonstra interesse pela minha vida. Quero sentir que nossa comunicação é valiosa para você, não apenas em momentos de necessidade. Essas palavras simples, mas sinceras, muitas vezes têm um impacto muito maior do que inúmeras repreensões. Afinal, os netos amadurecem com o tempo, e os relacionamentos que eles formam com seus entes queridos permanecem com eles por toda a vida. Se eles aprenderem a respeitar e valorizar seus parentes, poderão demonstrar respeito também por outras pessoas. E então, o mundo ao redor se tornará um pouco mais brilhante e caloroso. Mas o que fazer se o problema não for apenas a indiferença? E se os netos perderem a conexão não apenas com a avó, mas com toda a família? E se eles começarem a perceber os entes queridos como pessoas insignificantes, como um certo pano de fundo que pode ser negligenciado? E se as tradições familiares lhes parecerem algo antiquado e sem sentido? Um dos problemas imperceptíveis, mas profundamente enraizados da sociedade moderna, é a ignorância dos valores familiares, o que leva à destruição dos laços entre as gerações. Lídia Vasilievna sempre foi a alma da família, sua guardiã não oficial das tradições e do lar. Ela valorizava, acima de tudo, a unidade. Todos os anos, ela reunia seus entes queridos para a ceia de Ano Novo. Na Páscoa, ela mesma assava kulite, de acordo com a antiga receita de sua avó. E nos aniversários, ela alegrava as famílias com seus pratos favoritos. Ela guardava com carinho os antigos álbuns de fotos, compartilhava memórias e contava aos netos as lendas da família, transmitindo-lhes aquela conexão invisível, mas duradoura dos tempos. Na infância, o neto participava com genuíno interesse de todos esses rituais. Ele ouvia com prazer as histórias sobre a juventude da avó, examinava as fotos amareladas pelo tempo e ria de coração de casos engraçados do passado. Os anos se passaram e ele começou a aparecer cada vez menos em sua casa, primeiro alegando estudos, depois trabalho e, por fim, parou de responder aos convites. Uma vez, ouvindo sua avó sugerir uma próxima celebração familiar, ele respondeu com voz cansada: "Vovó, não tenho tempo para isso. Quem precisa dessas tradições antiquadas hoje em dia?" Essas palavras, como uma adaga, cravaram-se em seu coração. Tudo o que ela havia guardado e transmitido de geração em geração com tanto cuidado, de repente, não era mais necessário para ninguém. No entanto, Lídia Vasilievna não cedeu ao desespero e não se afastou do neto com um muro de silêncio. Ela continuou procurando caminhos para o coração dele, não se permitindo ressentimentos ou repreensões.
Em uma de suas visitas, ela, como que por acaso, tirou um antigo álbum de família do armário e o abriu diante dele. Olhe, aqui está sua mãe ainda pequena, e aqui está você, com os olhos como os do seu avô, disse ela suavemente. No início, o neto rejeitou a atividade proposta, mas, de repente, sua atenção foi atraída por uma das fotos. Onde estávamos? É aquele parque onde dávamos comida aos patos? Perguntou ele surpreso. O rosto de Lídia Vassilievna se iluminou com um sorriso caloroso. Sim, você estava tão feliz naquele dia. E então o neto, mergulhado em memórias, acrescentou. E lembra como construímos um boneco de neve juntos? Este breve episódio tornou-se o primeiro raio de esperança para restaurar o elo perdido. Às vezes, um leve toque no passado é suficiente para despertar sentimentos adormecidos. Filhos e netos, cativados pelo ritmo acelerado da vida moderna, muitas vezes se esquecem da importância de suas raízes. Parece-lhes que encontros com entes queridos, conversas sinceras e tradições familiares podem ser adiados para um depois indefinido, mas esse depois pode nunca chegar. Portanto, cada lembrete da história da família torna-se uma oportunidade inestimável de preservar algo muito maior do que apenas laços de parentesco. É uma forma de transmitir de geração em geração o amor, a sabedoria, o calor e a luz que continuarão a aquecer os corações dos descendentes. Se a jovem geração não for lembrada do valor duradouro dos laços familiares, as raízes podem ser irremediavelmente perdidas. Mas o caminho para restaurar os relacionamentos não deve passar por repreensões e pressão. É preciso agir com suavidade e tato, reviver momentos brilhantes na memória, compartilhar histórias memoráveis e convidar à comunicação sem ser intrusivo. Mesmo que no início os netos não mostrem muito entusiasmo, as sementes plantadas certamente darão frutos. Um dia, eles certamente perceberão que a família não é apenas uma formalidade, mas algo que molda sua personalidade, enche a vida de significado e dá uma sensação de estabilidade. Infelizmente, na sociedade moderna, existem situações tristes em que o interesse pelos valores familiares duradouros desaparece. Às vezes, os netos começam a ver suas avós apenas como uma fonte de apoio material, conveniente e confiável, mas completamente desprovida de profundidade espiritual. A dependência financeira e a exploração de parentes idosos para fins egoístas são outro problema destrutivo que mina a confiança e transforma os laços familiares calorosos em um cálculo frio e sem alma. Tomemos, por exemplo, a história de Maria Serguevna, uma professora com muitos anos de experiência que, mesmo após se aposentar, continuou a ajudar seus entes queridos, considerando isso seu dever sagrado. Seu neto Andrei estava acostumado com a bondade e a capacidade de resposta da avó desde a infância. Na infância, ela o alegrava com brinquedos e roupas novas, e mais tarde começou a dar-lhe dinheiro para despesas pessoais. No início, os pedidos eram raros, mas com o tempo se transformaram em um sistema intrusivo. Vovó, estou com o salário atrasado. Você pode me ajudar? Soava sua voz no telefone. Maria Serguevna, sem hesitar, entregava suas modestas economias. Então, novos motivos apareceram. Livros didáticos, conserto de carros. Ela acreditava sinceramente que sua ajuda era para o bem, que ela estava fazendo uma boa ação. Mais um dia, mergulhada em pensamentos, Maria Serguevna notou um padrão alarmante. Andrei ligava para ela quase exclusivamente com pedidos de dinheiro. Se ela tentasse apenas perguntar sobre sua vida, conversar de coração para coração, ele poderia não dar notícias por semanas. Então, ela decidiu conduzir uma espécie de experimento. O que aconteceria se ela não oferecesse ajuda primeiro? O tempo passou e, como ela havia previsto, Andrei não apareceu. Mas então veio a tão esperada ligação. Vovó, preciso de dinheiro urgentemente. E então Maria Serguevna, reunindo coragem, disse um firme não pela primeira vez. Um silêncio opressivo pairou no telefone, que foi quebrado por uma pergunta irritada.
Por quê? Porque eu quero que você venha me ver não apenas por dinheiro, respondeu ela calmamente. Andrei suspirou pesadamente. Ok, eu me viro, e desapareceu de sua vida. As semanas se arrastaram em expectativa torturante. Para Maria Serguevna, isso se tornou uma revelação dolorosa, mas importante. Ela não era uma pessoa próxima para ele, mas apenas um meio para atingir seus objetivos. E embora fosse difícil para ela aceitar essa amarga verdade, ela encontrou clareza interior. Muitos idosos temem negar algo aos seus netos, receosos de perder seu afeto, mas o verdadeiro cuidado não pode ser construído sobre o medo de ser rejeitado. A ajuda deve ser consciente e recíproca. Se alguém se lembra de você apenas em momentos de necessidade, isso não é uma demonstração de cuidado, mas sim de aproveitamento. Para preservar sua dignidade e merecer respeito, é essencial estabelecer limites a tempo e deixar claro, de forma suave, mas firme, que o apoio é uma expressão de amor, não uma obrigação fria. A dependência financeira é apenas uma das formas de desvalorização que, infelizmente, encontramos na sociedade moderna. Às vezes, não é o pedido de ajuda material que causa uma ferida tão profunda, mas sim a ausência total de gratidão, a indiferença ao cuidado demonstrado. Essa dor é bem conhecida por muitos representantes da terceira idade. Vera Nikolaevna sempre defendeu a crença de que a verdadeira felicidade reside na lembrança que deixamos. Ela não tinha exigências exageradas, apenas algumas palavras sinceras, um simples telefonema fora das datas comemorativas, mas apenas pelo desejo de compartilhar um momento de convívio. Desde o nascimento do neto, ela o cercou de cuidados, o mimava com doces caseiros, tricotava meias quentes e lhe dava presentes. Para ela, esses não eram meros gestos formais, mas sim uma forma de expressar seu amor. Enquanto o neto era jovem, ele apreciava genuinamente sua atenção, mas com o passar dos anos, algo mudou sutilmente. As ligações se tornaram cada vez mais raras, os encontros, formais e passageiros. Vera Nikolaevna tomava a iniciativa de se comunicar com mais frequência, enviando mensagens com a pergunta: "Como você está?" Em resposta, ela recebia um seco: "Está tudo bem, vovó?" Às vezes a resposta não vinha, mergulhando-a em um turbilhão de ansiedade. Mas o momento mais doloroso foi quando ela decidiu dar-lhe um presente de aniversário, um cachecol quente, tricotado por suas próprias mãos com amor e carinho. O neto, ao recebê-lo, nem sequer se preocupou em abrir a embalagem, dizendo casualmente: "Ah, vovó, não precisava. Eu não pedi nada." Essas palavras a atingiram mais do que qualquer desentendimento. Ela apenas sorriu fracamente, sem demonstrar seus verdadeiros sentimentos. Ele não apenas rejeitou o presente, ele repeliu o amor e o cuidado investidos nele. E embora externamente tudo parecesse calmo e imperturbável, para ela isso se tornou o fim simbólico de sua antiga ligação. Em tais situações da vida, é extremamente importante evitar o isolamento e não permitir que o ressentimento construa uma barreira intransponível nos relacionamentos. Sem dúvida, a sensação de negligência machuca, mas a perda irreparável da oportunidade de restaurar o entendimento mútuo causa ainda mais dor. É por isso que é necessário expressar abertamente seus sentimentos, evitando acusações e envolvendo-os em calor cordial. Uma frase dita com amor sincero: "Eu ficaria feliz se você demonstrasse interesse pela minha vida de vez em quando. Não por causa da minha necessidade, mas por causa do meu amor por você." É capaz de derreter corações de forma muito mais eficaz do que as mensagens mais profundas. Os netos, ao crescerem e conquistarem sua independência, guardam para sempre na memória as lições ensinadas pelos avós. Se essas lições forem permeadas de respeito, gratidão e atenção, eles certamente as transmitirão às gerações seguintes. Assim, o vínculo caloroso entre as gerações não será interrompido, mas continuará sua emocionante jornada de coração para coração. Vera Nikolaevna não conseguiu dormir naquela noite.
As palavras proferidas pelo neto, "Eu não pedi nada", ecoavam em sua mente, como um acorde pesado, levando a uma dolorosa constatação. Seu cuidado era percebido como algo natural, como uma obrigação que não exigia gratidão. Ela decidiu não se impor mais, não tomar a iniciativa de se comunicar e não oferecer ajuda. Passaram-se algumas semanas, cheias de silêncio. O neto não fez nenhuma tentativa de retomar o contato. Foi então que Vera Nikolaevna percebeu. Ela havia dado calor generosamente por muitos anos, mas não conseguiu incutir no neto um senso de gratidão. Ela não esperava bens materiais, ela precisava de pouco, atenção e uma palavra gentil. No entanto, a gratidão não é apenas uma demonstração de cortesia, mas sim uma profunda capacidade de valorizar o cuidado de outra pessoa. Se isso não for ensinado na infância, a pessoa, mesmo na vida adulta, perceberá o amor dos entes queridos como um recurso inesgotável e não como uma expressão sincera da alma. A mulher mergulhou em pensamentos, tentando entender quem havia incutido em seu neto tal atitude em relação aos mais velhos. Por que ele não percebe que o cuidado e a atenção exigem reciprocidade e calor? A resposta estava na superfície. O impacto colossal no Vospriati dos netos sobre seus avós é causado pelo comportamento de seus próprios pais. Se não houver uma cultura de respeito pela geração mais velha na família, a criança simplesmente perde a oportunidade de aprender essa habilidade vital. Ela não percebe que há uma falha em seu comportamento até que seja tarde demais. Os pais atuam como condutores de significado, guardiões de tradições e da cultura de relacionamentos. Se os pais não demonstrarem, através do exemplo pessoal, a importância de valorizar e respeitar os mais velhos, a criança inevitavelmente formará um modelo de comportamento diferente e distorcido. Em uma família, uma mãe perdeu a oportunidade de explicar ao filho o quão valioso é o vínculo com a avó. Desde cedo, o menino demonstrava indiferença às ligações dela, não se interessava pela sua vida e saúde. A mãe, absorta em suas próprias preocupações e afazeres, não interferia na situação, acreditando que tudo se resolveria com o tempo. No entanto, a relação entre avó e neto foi se tornando cada vez mais fria e distante. Ele parou de visitá-la, as ligações telefônicas se tornaram cada vez mais raras e os encontros, formais e sem alma. A avó o criou com amor e carinho, dedicando toda a sua alma, mas não recebeu em troca nem um pouco de atenção, nem o menor reconhecimento. Somente quando amadureceu, ele percebeu com tristeza que outras pessoas tinham relacionamentos calorosos, sinceros e vívidos com seus avós, enquanto seus próprios relacionamentos eram marcados por indiferença e distanciamento. Ele não sabia como restabelecer o contato, não sabia valorizar o que antes não exigia nenhum esforço. E tudo porque, na infância, ninguém o ensinou essas coisas simples, mas extremamente importantes. A mãe não falava sobre a importância dos laços familiares, não demonstrava em seu próprio exemplo como se deve interagir com os idosos. O filho percebeu esse comportamento como normal. A avó era uma figura secundária para ele, porque era assim que ela aparecia aos olhos de seus pais. Há uma profunda sabedoria no fato de que o respeito pela geração mais velha não surge por si só, mas é o resultado de uma educação intencional. Se os pais não demonstram o valor da comunicação com os avós, então, na mente das crianças, forma-se a convicção de que os idosos são algo secundário e sem importância. Esse modelo de comportamento, infelizmente, é transmitido de geração em geração, e somente os pais podem mudar essa tendência negativa, mostrando a seus filhos que os mais velhos não são apenas figuras familiares no fundo, mas um tesouro inestimável de sabedoria, experiência e amor incondicional. A conclusão é óbvia e inquestionável. O respeito pelos mais velhos deve ser incutido desde a mais tenra idade, através de palavras, ações e exemplo pessoal. Os pais não devem apenas declarar seu amor pelos parentes, mas também demonstrá-lo na prática, participando ativamente de encontros familiares, mantendo uma ligação estreita e prestando a assistência necessária.
Só assim é possível manter viva a ligação entre as gerações e transmitir o legado de gratidão e veneração aos mais velhos às gerações futuras. São os adultos que são responsáveis por como serão os relacionamentos de seus filhos com seus avós. Esta é a sua área de responsabilidade e a sua escolha consciente. Se os pais querem que seus filhos cresçam sensíveis, receptivos e valorizem a ligação com seus antepassados, é preciso lembrar que isso não é apenas uma formalidade ou uma homenagem à tradição, mas uma riqueza espiritual inestimável que requer cuidado e atenção constantes. A verdadeira reverência à geração madura não surge do medo ou de obrigações impostas. Ela nasce de um profundo afeto, atenção sincera e gratidão genuína, que incutimos diligentemente em nossos filhos a cada momento da vida. É importante lembrar disso, sem perder de vista no turbilhão das preocupações cotidianas. Prestar apoio e cuidado aos idosos é uma valiosa contribuição para o bem-estar de toda a família, o que, sem dúvida, contribui para a nossa sensação geral de felicidade e harmonia.